Livro Experiências Mediúnicas e Eventos de Morte em sua relação com fenômenos de assombração, de Ernesto Bozano. Capítulo 5. Caso 5. Na tese proposta pelo Dr. Nandor Fodor, a norma da qual muitos fenômenos de assombração, incluindo a variante das manifestações de poltergeist, são determinadas pela entidade dos mortos que, desejando se comunicar com os vivos, não dispõe de outro meio inicial senão de chamar a atenção com manifestações do tipo assombração, referido um outro caso muito recente do gênero, publicado no número de janeiro de 1935. Na revista Psique e Ciência, na qual os fenômenos cessam após uma sessão mediúnica ocorrida no ambiente assombrado. Nesse caso, trata-se de um episódio muito moderado de assombração propriamente dita, não mais de poltergeist. O caso é relatado resumidamente pelo diretor da revista trimestral em questão, engenheiro Stanley de Brat, o qual o toma de um livro publicado recentemente. No episódio vêm alterados os nomes dos protagonistas, isso por motivos que ficarão óbvios para os leitores. Eis o resumo do episódio. No último andar de um velho e alto edifício de Joanesburgo, África do Sul, uma empresa de arquitetura muito renomada na cidade tinha o próprio escritório. Nós a denominaremos empresa Clarkes e Munroe, acrescentando que ainda que eles fossem sócios da maior parte da construção empreendida, ambos reservavam para si a clientela que já possuíam, motivo pelo qual cada um operava por conta própria, sem dividir os recursos um com o outro. O engenheiro Munroe, tendo falecido sua esposa, e encontrando-se só, tinha mobiliado um cômodo do escritório e ali morava permanentemente. Mas ele logo veio a morrer. O cômodo do escritório que tinha ocupado não era necessário para a empresa, por esse motivo foi tirada a mobília do escritório, deixando uma cômoda e um guarda-roupa que pertenciam ao defunto, e foi alugado a um jovem da região, que ficou por 2 noites e depois foi embora. A segunda ocupante foi uma professora, que depois de uma noite recusou-se a permanecer ali. O terceiro ocupante trabalhava montando automóveis, e ficou ali 3 noites. Cada um deles tinha a contar a mesma história sobre rumores inqualificáveis, que consistiam no fato de a porta do guarda-roupa e da privada que abriam e fechavam com força, e das gavetas da cômoda, que saíam e voltavam estrondosamente. Mal se acendia a luz e cada barulho cessava, nada tendo sido alterado. Nessa contingência, um dia o filho do falecido, engenheiro Charles Munroe, telefonou para o médium Victor James, amigo seu, informando que o cômodo onde seu pai morou estava assombrado. Houve uma sessão no cômodo em questão, à qual assistiram o médium James, sua mulher, e o filho do falecido. De repente, como ocorre com o médium em questão, sobre a mesa começou a condensar uma nuvem luminosa de ectoplasma, que se colocou de um lado, assumindo a forma de um homem. Como era vaporosa, sua luminosidade permitia reconhecer naquela forma a imagem do falecido, o qual, entretanto, não falava, mas conseguiu trazer impressões à mente da senhora James, pela mão de quem ditou a mensagem que ele desejava transmitir, a qual se referia a um cano de desenhos contendo o projeto de um edifício de 10 andares para ser construído para um bazar, na Rua dos Comissários. O filho Charles exclamou: "Mas isso é o projeto em que agora trabalha o arquiteto Clarkes." Ele, entretanto, fala dele como se fosse um projeto seu. Lenta e solenemente, a senhora James pronunciou as palavras: "Não, o projeto é meu. A empresa construtora de tal edifício sempre foi minha cliente exclusiva. Eu terminei os desenhos do projeto inteiro há mais ou menos 1 ano, mas ficaram comigo para logo entregá-los por motivos particulares. O projeto concerne a meu filho Charles e não a Clarkes." A pedido do médium Victor James,
o falecido prometeu não mais provocar fenômenos de assombração naquele ambiente, acrescentando que, entretanto, desejava reencontrar e então indicar ao filho onde devem acabar os desenhos de seu projeto. Propôs-se, então, a ditar essa sua mensagem ao médium James, na casa dele. E assim foi feito no dia seguinte, informando que tinha encontrado os desenhos e pedindo que se fizesse uma sessão, fazendo intervir seu filho. Durante a sessão, o falecido ditou por meio de Victor James as informações precisas sobre o local onde se encontravam os desenhos. O filho ficou muito impressionado pelo que estava escrito, e no dia seguinte, no momento oportuno, foi ao escritório do Sr. Clarkes para verificar o quanto havia de verdadeiro nos fatos revelados pelo seu pai, encontrando colocados ou escondidos atrás da mesa de desenho do engenheiro Clarkes os esboços, ou planos, as seções e os altimétricos do fabricado em projeto, enquanto sobre a mesa de trabalho encontrou uma cópia quase idêntica dos desenhos paternos, que Clarkes pretendia apresentar como seus. Sem dizer nada, Charles Munro se apropriou dos desenhos do pai, que estavam completos, e os apresentou imediatamente à empresa interessada, que os examinou e aprovou com pequenas modificações, de modo que a nova construção não tardou em ser iniciada sob nome e direção do jovem engenheiro Charles Munro, sem que o arquiteto Clarkes ousasse reclamar. Ele tinha compreendido. Resta dizer que o cômodo de que se trata está agora ocupado por um bancário, que está contentíssimo com o local e jamais reclamou de nada, nem de dia nem de noite. E vi, páginas 250 a 251. Noto que no caso exposto a circunstância dos fenômenos de assombração seguidos de uma sessão mediúnica em que se manifestou o falecido que forneceu provas de identificação pessoal notáveis e conseguiu se fazer reconhecer mesmo em imagem, assume uma importância teórica de primeiríssima ordem na demonstração da presença real do morto comunicante. Considera-se, de fato, que se não fossem realizados anteriormente os fenômenos de assombração no ambiente em que viveu, nesse caso os opositores sistemáticos da hipótese espírita teriam observado que não podendo atribuir limites à telepatia, era lícito afirmar que o médium tivesse conseguido a informação verídica no subconsciente do sócio do falecido, o qual bem sabia que o projeto arquitetônico concebido e desenhado pelo falecido não era seu. Naturalmente, as pessoas de bom senso não teriam tido nenhuma validade para tal absurda e arbitrária extensão da hipótese telepática, extensão contradita pela lei da relação psíquica e por todas as experiências telepáticas até agora empreendidas. Mas, de todo modo, os opositores teriam igualmente triunfado, porque com isso propunham uma hipótese refutável, porque não demonstrável. E assim acontece constantemente com os opositores da hipótese espírita, que se valem sempre de hipóteses irrefutáveis porquanto não demonstráveis, e se viu recentemente o professor Barnard publicar um volume refutando as interpretações espíritas dos fenômenos mediúnicos, nos quais, cada vez se encontra frente à dificuldade incomensurável do ponto de vista anímico totalitário, ele se lança tenazmente à hipótese da telepatia onisciente no passado. E no presente, duas hipóteses ultrametafísicas e não demonstráveis, que ficarão sempre impensáveis. Mas eis que no caso aqui considerado nem mesmo tais hipóteses combinadas à telepatia onisciente poderiam ter razão, isso devido ao precedente assombrador ligado indissoluvelmente à manifestação mediúnica de um falecido que viveu no mesmo ambiente. Vale dizer que tal precedente demonstra claramente como no caso em questão os fenômenos de assombração foram provocados pelo falecido com a intenção de atrair a atenção dos vivos e conseguir com isso a comunicação com o próprio filho, para adverti-lo que estavam tomando fruto do trabalho paterno, objetivo que ele alcançou e logo cessaram os fenômenos de assombração.
E aqui, ainda uma vez insisto sobre o fato da cessão imediata, conforme a promessa da entidade comunicante. Por que então cessaram tão tempestivamente? Porque o mesmo fato acontece em tantos casos análogos? Não seria essa uma preciosa prova de que os geradores dos fenômenos eram os mesmos mortos que, depois de terem afirmado serem os autores, demonstravam-no com fatos, prometendo não mais recomeçar? Como, então, explicar toda essa ligação de eventos eloquentes no sentido espírita, recorrendo à hipótese telepática, ou a do subconsciente? Nenhuma dúvida de que tal ponto parece desesperado pelos animistas totais, mas, em todo caso, desejaria conhecer de que maneira eles refletem sobre situação similar, já que, seja dito com franqueza, para cada razão lógica, é fato que tal feliz combinação dos fenômenos de assombração, seguidas de manifestações mediúnicas valoradas por provas de identificação pessoal, manifestações que determinaram a cessão da assombração. O fato é que, digo, uma tal eloquente combinação de eventos leva a excluir inevitavelmente as hipóteses da telepatia e do subconsciente, enquanto as outras hipóteses às quais recorrem os opositores em situações extremas, a da quarta dimensão e do eterno presente, não entram de modo algum em tais manifestações. Pense que, dessa vez, o triunfo do bom senso se diria assegurado.